Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Meu nome é Walter. Eu estou como pastor na comunidade Hebron, em São Paulo. E pela vontade de Deus, assim eu creio, estou aqui para compartilhar com vocês mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a todos para orarem comigo, para que, pedindo a Deus que nos abençoe nesta meditação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, que o Senhor possa estar derramando sobre nós a tua direção. Nós estamos pensando, Senhor, meditando, refletindo sobre a Santa Ceia. Pedimos que o Senhor nos ensine o sentido da mesma, para que nós possamos aperfeiçoar a cada dia o nosso compromisso contigo e sermos aperfeiçoados pelo Senhor na obra do teu Espírito em nosso coração. Pai bendito, estende a tua mão sobre nós e nos dê coragem para aceitarmos as tuas verdades, a fim de vivermos neste mundo para a tua glória, Senhor, para o teu louvor. Ensina-nos os teus pensamentos e os teus caminhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós meditamos na palavra de Deus, nós costumamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que dizem o seguinte: toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Este é o propósito da palavra de Deus, que ela acuse os nossos erros, que ela corrija as nossas faltas e que, por meio dela, sejamos ensinados sobre a maneira certa de viver. Nesta meditação, eu quero continuar falando sobre a Santa Ceia e hoje eu quero falar sobre esse tema: cuide da família de Deus. Esta é a segunda semana que nós estamos falando sobre a ceia. E o nosso texto base continua sendo o mesmo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 26, que eu quero colocar aqui no slide para que vocês acompanhem. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, isto é, como eu expliquei a semana passada, ele recebeu o ensinamento diretamente do Senhor, por quem ele foi denominado e chamado para ser apóstolo. Então, eu recebi do Senhor este ensinamento que passei de modo fiel para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, vamos direto ao assunto. Nós estamos tratando sobre a Santa Ceia. Na semana passada eu falei sobre Judas. Judas se aproximou do Senhor, foi participar da ceia com motivos errados. Nós e muitas igrejas
nos reunimos, algumas semanalmente, outras mensalmente e outras anualmente, para celebrar a ceia do Senhor, o que nós chamamos de Santa Ceia, não é? Então, algumas igrejas chamam de comunhão, outras de Santa Ceia, outras só a ceia do Senhor. Não importa. O importante é que nós pratiquemos aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, muitos irmãos vão às reuniões da ceia, dizendo, esta é a mais importante reunião que nós temos. Eles estão cometendo erros, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não é a reunião mais importante. Ela é uma reunião como as demais. A ceia está lá para que nós reflitamos, para que nós analisemos, através dos elementos, quem nós somos, como nós estamos valorizando a igreja, enfim, vamos tratar sobre este assunto. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é, eu estou com um problema aqui, que eu estou sem monitor, então eu vou ter algumas vezes vou ter que olhar para trás, eu peço que vocês me perdoem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou tratar com vocês é, a celebração correta da ceia deve trazer benefícios espirituais e morais a todos. Então, a celebração correta da ceia deve trazer benefícios espirituais e morais a todos. O apóstolo Paulo, então, escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 19. Então, nós vamos ler primeiramente o versículo 17 e vamos dando sequência. Ele diz, nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. O que ele está querendo dizer? Que a celebração da ceia está trazendo mais malefícios do que benefícios ao corpo de Cristo, à família de Deus, à família espiritual, ao convívio dos irmãos, à comunhão entre os irmãos. O verso 18, então, é o que nós temos agora, versículos 18 e 19. Para começar, então, Paulo vai dizer, para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. Eu creio que, em parte, isso é verdade. Então, Paulo confia nas pessoas que levaram essa notícia a ele. Então, ele diz no verso 19, não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Então, deixa-me voltar para o verso 17. Paulo, então, vai dar instruções. As instruções corretas acerca da ceia. Por quê? Ela estava totalmente desfigurada. Então, Paulo vai dar essas instruções, como eles deveriam celebrar a ceia do Senhor. E Paulo diz, eu não posso elogiar o modo como vocês estão tratando as coisas de Deus aí em Corinto. Porque as suas reuniões estão trazendo mau exemplo, tá? Em vez de beneficiar pessoas, vocês estão trazendo malefícios, vocês estão trazendo o mal para dentro da casa do Senhor. Então, este é o tema de Paulo, a restauração, tá? Paulo quer que eles recobrem o sentido acerca da ceia, porque quando você não sabe discernir a ceia, você não se preocupa com a casa de Deus, você não se preocupa com a igreja, você passa a desvalorizar a igreja. E Paulo quer que eles valorizem a igreja, por isso ele vai explicar. Então, no verso 18, ele diz, para começar, ele revela
que há grupos, reparem o termo, há grupos, isto é, existem partidos, existem grupinhos, existem panelinhas, existem aí grupos fechados de pessoas que estão brigando umas com as outras. Então veja bem, vamos analisar uma coisa. O que é que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto? Desde o início da igreja cristã, lá em Jerusalém, como que as coisas eram feitas? Os discípulos iam ao templo e lá eles aprendiam o evangelho de quem? Dos apóstolos. E então eles iam cada um para as suas casas e lá eles abriam suas casas para que as pessoas pudessem vir até onde eles estavam, e eles compartilhavam com elas o que haviam aprendido com os apóstolos. Então, era um hábito judaico-cristão, de abrirem as portas das suas casas e eles comerem juntos. Eles comiam juntos e, após a comida, eles praticavam a comunhão. Eles ofereciam Jesus, eles compartilhavam coragem, eles compartilhavam o ânimo e a graça de Deus que foi dada a todos por meio de Cristo. Então, nesses encontros lá em Jerusalém, era impossível não notar, que a inexistência do amor. O amor era notado, existia comunhão, eles compartilhavam tudo com todos. Não havia facções na igreja. Tanto os ricos como os pobres eram considerados como iguais. Era um ambiente maravilhoso. Você nota, lendo as Escrituras, que Deus acrescentava à igreja pessoas que iam sendo salvas, porque o ambiente era bom. Então não são métodos que atraem pessoas, gente. Não é um grande cantor que atrai pessoa para Jesus, não é um grande pregador, não é um grande método, nada disso. O que atrai pessoas a Jesus é o comportamento diferente. É um bom testemunho que nós podemos dar ao mundo. O mundo está cansado de ver tanto partidarismo, tantas coisas feias e ruins. Quais eram os objetivos daquelas reuniões? Os objetivos daquelas reuniões era conduzir as pessoas aos ensinamentos de Jesus, ensinamentos estes que eles recebiam dos apóstolos e depois compartilhavam, esperando que as pessoas se rendessem ao senhorio de Cristo e aceitassem Jesus como o Messias de Israel. Porque você não pode esquecer que a igreja começou dentro da sociedade judaica. Muito bem. A liturgia era muito simples. O que eles faziam? A liturgia era simples. Todos comiam juntos e também mutuamente compartilhavam a vida de Jesus e o seu ministério. Então, a comida não era o alvo central. O alvo da reunião era os ensinamentos de Jesus que eles recebiam dos apóstolos. A comida dava um prazer, fazia com que todos sentassem juntos. Você pode notar que nos evangelhos, os grandes ensinamentos de Jesus, sempre a comida estava envolvida. Jesus sempre estava à mesa com pessoas e lá ele fez declarações maravilhosas. Então, a comida une, a comida é maravilhosa, não é? Tem gente que acha a comida tão maravilhosa que não para até de comer. Então, veja bem,
Nada era complicado naquelas reuniões da igreja. Tudo era muito simples. Chega aqui, vamos comer alguma coisa, vamos orar, vamos conversar. Enquanto se come, conversa, enquanto se come, se ora. Não tem aquela coisa, tempo para isso, tempo para aquilo. Não, era tudo muito, muito, muito simples. O alvo, então, era trazer benefícios espirituais e morais para todos aqueles que frequentavam aquelas casas. E o que se falar dos cristãos de Corinto? Eles estavam procurando seguir o que os cristãos de Jerusalém faziam. Eles se reuniam, levavam comida, e essa festa chegou a se chamar de refeição ágape, ou então a festa do amor. Então, o que era feito? Cada família trazia às reuniões alimentos que deveriam ser compartilhados com todos, entre todos. No entanto, estas refeições estavam promovendo um espírito de divisão, tá? Era para produzir comunhão e agora estava trazendo divisão. Devido ao quê? Paulo fala de grupos. Devido a panelinhas. Devido a grupos fechados. Então as famílias de maior posse levavam uma quantidade maior de alimento e se reuniam com as pessoas mais chegadas do mesmo nível, e os pobres passavam fome. Irmãos, naquela época existiam muitos pobres que estavam aceitando Jesus, e um dos dias da semana em que eles podiam comer melhor era no dia que a igreja se reunia para celebrar essa festa do amor. A comida para aqueles mais abastados era fácil, mas para os pobres era mais difícil. Eles não tinham como comprar tanta comida, e eles aproveitavam aquela reunião na igreja para comer melhor. E qual é o problema? Não havia problema algum, isso era um bom testemunho. Porém, a ideia de comunhão estava se perdendo. E pior, na igreja ainda, naquela mesma festa do amor, alguns cristãos estavam se embriagando. Isto mesmo, ficando bêbados. Então, o que é que Paulo nota? Paulo nota que esse problema de divisão, este problema de grupos, era um sintoma que revelava o quê? Problemas maiores. Você olha para uma pessoa, quando vem conversar com você, ela diz, sabe, eu estou enfrentando um problema assim, assim, assim. Você pode ter certeza que aquilo é a ponta de um iceberg. Quando você começa a conversar com essa pessoa e você vai a fundo, você descobre que esta pessoa, ela está submersa. A maior parte do seu ser está submersa em complicações, em problemas psicológicos, espirituais e às vezes até morais. Tudo aquilo que Paulo ouviu, tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, demonstravam problemas mais sérios na vida e na conduta dos cristãos de Corinto. E incrível que eles se consideravam cristãos maduros, mas para Paulo eles não passavam de crianças famintas, desejosas por leitinho materno. Então Paulo sabiamente pede que aquelas reuniões fossem suspensas. Para com isso. Eu não posso elogiá-los.
Imagine, vocês estão fazendo uma festa chamada Festa do Amor, e essa festa do amor está causando divisão, causando briga. Não pode. Suspendam isso, porque eu vou ensiná-los como que vocês devem praticar a ceia do Senhor. Por isso que Paulo diz, aquilo que eu recebi do Senhor, segundo eu recebi do Senhor, eu vou passar para vocês. Por outro lado, repare bem que o apóstolo Paulo condena a atitude dos egoístas, dos orgulhosos, mas ao mesmo tempo, ele declara que aquilo tudo que estava acontecendo dentro da igreja, até era bom. Por quê? Porque aquela situação estava revelando quem era quem era verdadeiro e quem era falso. Você sabe muito bem que o inimigo, em momentos de descuido da nossa parte, ele vem e planta o joio no meio do trigo. Não é assim que funciona? Ele sabe como fazer isso. Mas veja lá, então Paulo diz assim, tudo bem, parem com essa maneira de fazer essa festa do amor, essa ceia, do modo que vocês estão fazendo, parem, suspendam isso. Mas, por outro lado, eu percebo que isso serviu para alguma coisa, mostrar quem está do lado da verdade e quem está do lado da mentira. Muito bem. Quando nós celebramos a ceia, sem procurarmos entender o sentido da mesma, sem procurarmos compreender o significado dos elementos, nós pensamos somente em nós mesmos e esquecemos de olhar para o nosso próximo. Nos isolamos. Algumas pessoas vão à igreja, porque hoje é Santa Ceia, eu não posso faltar. Então elas vão lá e pegam o pãozinho e comem, pronto, fiz a minha obrigação. Eu vou até falar uma coisa, algumas pessoas vão ficar chocadas comigo, mas eu preciso falar. Essa história de levar Santa Ceia em hospital. A pessoa recebe lá o pão e o vinho no hospital, é como se estivesse recebendo o quê? Ela não está raciocinando. Depois de tudo, você vai considerar se isso é uma prática válida ou não. E eu vou tentar mostrar para você que não tem nada de validade nisso. Tá? Porque a pessoa que está tomando o pão, comendo o pão e bebendo o cálice, não está pensando no significado daquilo. Muitas vezes nós estamos levando o pão e o vinho a um desobediente, a uma pessoa que não ama a igreja de Deus. Está, mas não ama. Está, mas é inútil. Está, mas é ineficaz. E muitas vezes nós estamos alimentando nesta pessoa uma fé falsa. Quando nós não discernimos a ceia do modo correto, nós começamos a enfraquecer a igreja de Deus. E transformamos as nossas reuniões em encontros que servem apenas para os nossos deleites e prazeres. A verdade é que passamos a buscar outros objetivos, os nossos objetivos, que não representam os alvos e propósitos de Deus. E por conseguinte, as divisões começam a aparecer. Eu me lembro que eu pastoreava uma igreja e eu pregava a palavra de Deus. Eu não era o pastor titular. Mas de repente o pastor titular resolveu trazer um pastor de fora. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram?
Colocaram luzes estroboscópicas na igreja, luz negra, escureceram toda a igreja, todo o prédio, né? Todo o prédio da igreja, e eu fui ver aquilo. Eu disse, o que está acontecendo aqui? Aí então, eu olhei para aquela situação e disse, meu Deus, daqui a pouco entra um camarada, começou o espetáculo, porque serviço espiritual não era. Ele entra com uma toga toda preta, com uma cruz branca no meio, a luz negra iluminando aquele branco, você pode imaginar o que deu, e as luzes estroboscópicas piscando, e ele levantando a mão, parecia frames, né, picados então, era um cenário, e as pessoas começaram a desmaiar, começaram a gritar, virou uma histeria. Eu comecei a ficar muito triste com isso, porque nós estávamos desfigurando a casa de Deus. Esta pessoa que estava fazendo aquilo, estava provocando uma divisão, ela estava tentando mudar uma coisa que estava seguindo honestamente, que estava seguindo com honestidade. Então ele surge com aquelas ideias. E pessoas de fora começaram a entrar ali, porque queriam as bênçãos de Deus de modo fácil. Mas eles não queriam andar com o Senhor, eles queriam, claro, iludidos, com a ideia de que receberiam pelo fato de estarem ali. Mas eu percebi que eles estavam mais adorando aquela pessoa do que o próprio Deus. Ele se tornou mais importante do que o próprio Deus. Ele nem a palavra de Deus citou. Ele citava de cabeça alguma coisa da Bíblia, totalmente fora de contexto, mas não trazia nenhum benefício espiritual e moral às pessoas que estavam ali. De modo que essas pessoas não teriam elementos para se arrependerem, de acordo com o que Jesus ensinou. Todo espírito de divisão ocorre, antes de tudo, na mente de uma pessoa que tenta impor suas ideias, suas crenças, suas inclinações próprias. E depois, eles procuram pessoas e tentam coagi-las para que elas ajam, atuem à sua semelhança. É assim que forma a divisão. Um camarada tem uma ideia, ele discorda da hierarquia, ele discorda da sua autoridade, ele discorda em casa dos pais, e aí ele vai conversar com outro. Você não acha? Quando ele diz você não acha, a pessoa levanta as duas orelhas e pronto, já está ali para ouvir. E então ele vai jogar, ele vai despejar o seu veneno. Ele começa a despejar suas crenças. Porque ele quer perturbar aquela alma. Ele não percebe que ele é um emissário do inferno. Ele está destruindo uma vida que Deus quer salvar. Vida esta que Jesus morreu, derramou sangue, sofreu. E agora essa pessoa quer destruir esse coração. Quando nós não seguimos o exemplo de Jesus, qual era o seu exemplo? Jesus sempre agiu à semelhança do Pai. Ele nunca agiu à revelia do Pai. Ele sempre agiu em comunhão com Deus. Ele dizia até, eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu só posso fazer quando vejo o que Deus está fazendo, isto é, quando tenho a permissão para realizar. Eu não fico inventando. O que eu prego a vocês não são invenções, não são opiniões próprias.
Não é uma opinião da terra, mas é algo que vem de Deus. E se vem de Deus e Ele está fazendo, então eu faço também. É isso que Jesus disse. Ele elogiou Pedro quando Pedro recebeu de Deus uma revelação. Ele disse: você é uma pessoa abençoada, Pedro. Porque não foi a carne e nem o sangue que revelou isto a você, mas foi o Pai. Esse ensinamento veio de cima. Mas infelizmente, quando nós começamos a agir à semelhança de alguém que é faccioso, que divide, que separa pessoas, é porque nós somos mais interesseiros do que ele. Se você conhece a verdade e anda atrás de pessoas que vivem dividindo, falando mal deste e daquele, com o intuito de dividir, de jogar um contra o outro, é porque você é pior do que ele. E você precisa se arrepender. Você precisa mudar. Deus está chamando você para se arrepender, para mudar. Você não está avaliando corretamente o corpo do Senhor, a igreja. O pecado da igreja de Corinto, e é o pecado de muitos cristãos hoje em dia, é que deixaram de meditar nos propósitos de Cristo e transformaram a igreja num encontro entre amigos. É isso no que está se tornando a igreja hoje em dia. Um encontro social. Eles estavam perdendo a realidade, a consciência, a qual foram chamados por Deus, para expressarem a família de Deus na terra e fazerem a sua vontade. Era um cristianismo desfigurado. Por isso, em segundo lugar, a celebração da ceia não deve ser desfigurada. Ela tem que ser meditada como ela é. Então, o texto que eu vou ler estão nos versículos 20 ao 22, do capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, primeiramente, o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Paulo é claro, ele não está brincando, ele não está passando panos quentes. Ele era verdadeiro, ele era honesto, ele queria ser uma bênção às pessoas. Ele não era mal educado, mas ele está falando com franqueza, porque ele está representando alguém muito maior do que ele, muito maior do que todos aqueles. Ele está representando o chefe, o dono, o Senhor do céu e da terra, que criou a igreja. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pois, repare agora, na hora de comer, cada um trata de tomar sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Pode imaginar que situação? Vocês podem imaginar pessoas levantando as mãos, tentando cantar hino e tombando de um lado para o outro? E vocês pensam que isso não acontece? Primeiro, Paulo diz, vocês não celebram a ceia. Segundo, quando vocês comem nessa tal festa do amor, cada um come a sua refeição. Vocês não estão fazendo nada para Deus. Nada em homenagem a Cristo, nada em memória de Cristo. Vocês estão enchendo a pança. E ainda riem, e ainda separam aquelas pessoas que teriam uma oportunidade de serem abençoadas por vocês e não são. Deus deu recursos a vocês.
E vocês encolhem a mão. Sabe por que Deus trouxe aqueles pobres até vocês? Para que vocês aprendam que é melhor dar do que receber. Mas vocês não fazem isso. Que igreja vocês estão formando? Em vez de vocês ajudarem as pessoas, há uns que estão ficando bêbados. E então, o verso 22 até o final. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Vocês querem se empanturrar? Vocês querem se embriagar? Façam isso em casa. Não é que Paulo está dizendo, não, o evangelho lhes dá a licença. Não, vocês querem ser mau exemplo? Vai ser para a tua família. Ou será que preferem, isso é grave, desprezar a igreja de Deus? Desprezar significa o quê? Desdenhar, desacreditar, não ter prazer, menosprezar. Quando uma pessoa chega a esse nível de pegar um pão e o vinho e não pensar em nada, é porque a igreja não tem valor para ela. Ela se cansou. Ela não quer mais, ela quer outra coisa. Será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os pobres? Ela se sente superior a Deus e a todo mundo. Então Paulo diz, o que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Paulo não era brincadeira. Paulo está deixando claro aqui, que a comida farta e os grupinhos estritamente fechados é que tinham prioridade a essas pessoas. Os objetivos deles era comer, se embriagar e formar grupos, rachar a igreja, rachar o reino de Deus e nunca refletir sobre os elementos da ceia, o pão e o vinho. Para eles, a essência e a pureza da igreja não representavam o seu valor, não tinha importância. Para muitos, se uma igreja é pura ou não tem importância. O importante é o show. O importante é quem está cantando. Eu ouvi, e vou dizer, até conversei com a própria pessoa. Ele se drogava antes de cantar louvor nos bastidores. Se drogava, cheirava. E depois, muito louco, ia lá no palco ministrar o louvor. Já conversei com muitos pastores que chegaram para mim dizendo: Walter, eu não consigo mais crer no que eu prego. Eu não consigo crer no Evangelho. Eu não consigo crer mais em Jesus. Eu prego porque é o meu ganha-pão. O objetivo é o dinheiro. O objetivo é a satisfação de estar na frente das pessoas. A igreja agora está entrando no agronegócios. Imagine, eu ouvi esta semana que nós podemos comprar feijões pela bagatela, um caroço de feijão de 200 a 1.000 reais.
Que bom. Com R$1.000, quantas pessoas você não ajudaria? Quantas pessoas você não poderia ajudar neste momento de crise? Eu vejo muitas igrejas e você só vê GCs de contas bancárias. Eu disse a mim mesmo, eu não vou colocar isso. Se Deus está conosco, Ele vai cuidar da nossa igreja. Senão ela acaba. Ou você tem fé, meu amigo, ou você não tem. Ou você ama a igreja do Senhor Jesus, ou você ama o seu bolso. Muitos não querem uma igreja pura, vitoriosa sobre as paixões carnais, sobre o pecado. Mas eles querem algo mais palatável, que tem um saborzinho a mais. Não importa se seja amargo, ou doce, ou agridoce. E eles cometem o mesmo erro de Judas. Na semana passada nós meditamos sobre Judas. Ele queria um Jesus como líder político. Ele queria um Jesus com outro sabor. Mas quando ele percebeu que Jesus realmente iria estabelecer um reino espiritual, o reino de Deus ou o reino dos céus, momentâneo, no coração das pessoas, ele desabou. Não é isso que eu quero. Ele comeu o pão, mergulhado no molho. Aquele molho eram as ervas amargas, segundo a tradição judaica, para a festa da Páscoa. Lembra lá de Moisés? Então Jesus disse, aquele a quem eu der o pão molhado no molho, misturado no molho, passado no molho, este é o que vai me trair. Ele não queria um Jesus puro. Ele queria um Jesus com um outro sabor. Então, Judas, é isto que você sempre quis. Esta é a vida que eu te dou. A vida que eu te dou é esta aqui, ó. É a vida carregada com o molho amargo, das ervas amargas. Você só me conhece, você só vai me conhecer até este ponto. O ponto onde eu vou sofrer, mas você não vai ver a minha ressurreição. Você não vai perceber quando eu der a minha vida a todos que creem em mim. Porque aos outros discípulos Jesus não misturou no molho, ele deu o pão, ele partiu o pão, deu graças a Deus, partiu o pão e deu aos discípulos. O pão puro, o pão ázimo, sem fermento. Essa é a vida que nós recebemos de Jesus. Quando Jesus morreu, superou os sofrimentos, morreu, venceu a morte, então Ele se doou, Ele se ofereceu a todos nós. Nós não recebemos um corpo cheio de machucaduras, nós recebemos o Espírito vitorioso de Cristo. Nós recebemos a vida daquele que venceu, superou os sofrimentos, venceu a morte e ressuscitou. E estabeleceu um reino espiritual. É uma vida vitoriosa, espiritual e eterna. Esta é a vida que Jesus nos deu. A vida do pão sem fermento, sem molho. O sabor é Ele. Ele é o grão de trigo. Quem despreza na sua experiência pessoal, a vida poderosa que Jesus deu, mas ama a vida com molho, achando que precisa dar à igreja algum sabor, porque imagine, do jeito que está a igreja não chama ninguém. Quem despreza na sua vida espiritual, na sua experiência pessoal, a vida poderosa, vitoriosa e eterna que Jesus dá, com certeza desprezará também
a igreja que ele formou. E não há dúvida que desprezará também a vida de comunhão que ele quer que nós tenhamos. A preocupação de um cuidar do outro. Devido à má reflexão que as pessoas fazem da ceia do Senhor, do significado dos elementos, do pão e do vinho, a igreja tem sido desfigurada, deturpada, deformada e está irreconhecível. Irreconhecível quanto ao quê? Quanto ao seu propósito divino sobre a terra. A igreja não sabe mais o que fazer. Nós fazemos shows e atraímos as pessoas. Olha, vai ter um show ali, gospel maravilhoso, vamos lá. Nós chamamos uma pessoa para ver se ela gosta do ambiente, porque ela vai dançar, ela vai ver as pessoas dançando, pulando, mas elas não vão ver as pessoas orando de fato, elas não vão ver as pessoas falando contra o pecado, como se deve falar. Nós não vamos ver pessoas confessando e se arrependendo e praticando frutos do arrependimento. A comida que muitos têm recebido não é o Evangelho, mas é um veneno que vem intoxicando a mente de muitos cristãos com ideias falsas acerca do cristianismo. Muitos que se dizem cristãos gostam, adoram estar na igreja, mas não a amam. E por isso não se preocupam com ela. E não querem entendê-la. Não querem compreender a razão de Deus ter formado esse povo. Eles não querem compromissos com os princípios da morte de Jesus. Eles não querem morrer para si mesmos. Eles não querem entender a morte de Jesus. Eles não querem entender nada. Eles não querem compromisso com a morte do eu. Eles não têm vontade de abençoar o próximo. Eles não querem se preparar para serem um instrumento de Deus, para fortalecer uma vida que precisa dele. Quando você chegou a Jesus, Deus o trouxe e não se enganou, porque outras pessoas iguais a você chegariam também, e você, com a experiência que adquiriria, poderia ajudá-los. Mas você não se prepara, você não se preocupa, você só está preocupado consigo mesmo, com seus problemas, com seu egoísmo, com seu orgulho, com as suas inclinações, com as suas ideias. E de vez em quando você se veste com a fantasia cristã. Quem deturpa a família de Deus é porque tem uma vida afastada dele. Esse tipo de gente pratica um cristianismo desfigurado e sem conteúdo, vazio. Então, em terceiro lugar, ao participar da celebração da ceia, reflita no seu conteúdo. Dos versículos 23 ao 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, versículo 23 e 24: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Já expliquei esse versículo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Os elementos da ceia são o quê? O pão e o vinho. O pão representa o quê? O corpo de Jesus, que foi oferecido a todos os que creem nele.
Quando Jesus partiu o pão, ele estava dizendo: olha o que vai acontecer depois da minha morte. Todos vocês vão receber a minha vida. Quando nós comemos do pão, nós estamos afirmando que o nosso desejo é estarmos sempre nos alimentando da sua vida pura, sem mistura. E vivermos segundo o poder da sua ressurreição, que age dentro de nós, conforme os próprios ensinamentos de Paulo. Porque quando nós temos o Espírito Santo agindo dentro de nós, seremos sempre lembrados. Poderemos não agir, mas seremos sempre lembrados a agirmos à semelhança de Jesus. E então, Paulo continua, versículos 25 até o fim, 25 e 26. Assim também, depois do jantar, então, repara, tinha comida. Depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, em minha homenagem. Paulo está ensinando. Vocês estão fazendo tudo isso aí em homenagem do quê? Ao rei Momo. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Então Paulo diz, assim também depois do jantar, ele pegou o quê? O cálice. O cálice é o que contém a aliança, o sangue, feita por Deus. Não foi o homem. Não é você que procura Deus, é Deus quem o procura. Você pode estar dizendo, não, por enquanto a minha vida está assim, mas depois eu vou tomar jeito. Não, você não vai. Se você não ouvir Deus quando Ele está falando com você, meu amigo, Deus pode a qualquer momento se esquecer de você. Assim como fez com Saul, assim como fez com Sodoma, assim como fez com o povo na época de Noé. Assim como fez com Coré no deserto. Assim como fez com aquele povo que andou 40 anos no deserto e não o deixou entrar na terra prometida. Quando nós bebemos do cálice, nós afirmamos que desejamos nos manter na aliança que Deus nos ofereceu e que nós aceitamos. A aliança no que consiste? Consiste em pararmos de desafiar a Deus, de lutarmos contra Ele, de vivermos longe dEle. Consiste que, a partir de Jesus Cristo em nossas vidas, nós viveremos por meio dEle e para Ele, para a glória dEle, segundo o que está escrito nos seus termos, a palavra de Deus. E esta aliança foi feita por meio do sangue de um inocente, o Cordeiro de Deus, o sangue que enche um cálice. Em quarto lugar, a celebração correta da ceia nos leva a refletir sobre o nosso compromisso com Cristo e sua igreja. O texto que nós vamos ler está
Em 1 Coríntios 11, versículos 27 ao 32, você nota que são textos longos. Mas Paulo está explicando, e eu quero explicar a você, que muitas vezes nós participamos da Santa Ceia de modo errado. Não damos o mínimo valor. A pessoa está doente, precisamos levar a ceia para ela. A ceia não é para uma pessoa doente, a ceia é para quem quer pensar. A ceia não é para confortar, pelo contrário, a ceia é para acusar. A ceia é para dizer, você está errado, você está certo. A ceia não é para garantir a sua ida ao céu. A ceia é para você olhar para ela e quando começar a discerni-la, começar a desconfiar que para lá você pode não estar indo. Eu não quero ser grosseiro, mas quero ser verdadeiro. A verdade que serve para você, serve para mim. Nós estamos no mesmo caminho. Aqui está, então, o versículo 27. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda o quê? A honra do Senhor. Estará pecando. Estará pecando. Repare, Paulo usa o verbo pecar. Estará pecando, contrariando, indo contra. Estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Contra o pão e o vinho. No verso 28, eu acho que eu pulei um. O verso 28 diz, portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Examine a sua consciência, examine a sua realidade, e então coma. Vamos entender. O verso 29 e o 30. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, algumas versões trazem indignamente, mas na verdade sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Vamos ler então agora os versículos 31 ao 32. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, ele está dizendo, antes de você avançar no prato, antes de você avançar na bandeja do cálice, você examinasse quem você é, quem você está sendo. A sua realidade, isso que significa consciência. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos o quê? Julgados. Eu vou levar a ceia lá pro irmãozinho, tadinho, hoje ele não pode vir na igreja, vamos levar para ele. Dependendo do modo como você confere a ceia a alguém, você está causando malefício. Se você não esclarecer esta pessoa que ela precisa ter compromisso com o corpo e com a aliança que Deus oferece, você é igual a ela, perdido. Está pecando. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Repare agora, mas somos julgados e castigados pelo Senhor. O que ele está querendo dizer? Que a disciplina
de Deus nos serve de alerta. A razão de Deus enfraquecer pessoas, adoecer pessoas mental e espiritualmente, e até permitir que algumas pessoas morram antes do tempo, é para dar um alerta. Deus está dizendo: olha, não brinquem comigo. Não brinquem com as coisas sagradas. E nós sabemos bem o que está escrito: de Deus não se zomba. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Você está vivo, você tem uma consciência boa, você tem uma realidade boa, você precisa crescer. Você não está morto, você está vivo. Aceite a palavra de Deus no seu coração. Aqui ocorre um outro problema. Quando as pessoas estão participando da ceia, então eles começam a dizer assim: vamos agora orar, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Então, imagine, você tentar lembrar de todos os pecados que você cometeu. Se a igreja é semanal, você vai tentar lembrar dos pecados de segunda até domingo. Se a ceia é mensal, você vai tentar lembrar os 30 dias de pecado. Se a ceia é anual, imagine 364 dias de pecados. Eu não consigo lembrar o que eu cometi em meia hora. Porque não existe só pecados que você faz, coisas ruins que você faz. Existem coisas boas que você deixa de fazer. Então existem pecados de comissão e pecados por omissão. Você percebe o absurdo que é dizer: agora vamos... Se você cometeu pecados, não participe da ceia. Então você, pastor, que está pregando isso, você também não pode tocar nela. Muitos pastores só querem dinheiro. Muitos pastores só querem povo. Muitos pastores querem só vida boa. A ideia absurda é que a Bíblia não ensina que você tem que acumular pecados para depois, no momento da ceia, despejá-los todos na presença de Deus e confessá-los. Você não vai se lembrar. E então pedir perdão: Senhor, eu peço perdão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não tem fim. O perdão tem que existir no momento em que você o pratica. A confissão tem que estar lá, naquele momento. Aquele que vive com esse tipo de pensamento: eu vou acumular os pecados, depois eu vou colocá-los todos diante de Deus, não reflete sobre a habitação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo está em nós e Ele sempre nos acusa quando cometemos erros. No momento em que você peca, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, você sabe que está errando e o Espírito Santo o acusa. E então você percebe, você tem dois caminhos. Ou você segue o caminho da carne, dos seus desejos, das suas paixões, ou você se rende a Ele. Muitas vezes nós andamos no caminho das nossas paixões, e o arrependimento lá na frente é mais dolorido. Mas quando você se arrepende honestamente, então você passa a produzir frutos a partir do seu arrependimento. As pessoas notam que você se arrependeu. Então o apóstolo Paulo declara que é possível alguém comer do pão e beber
do cálice, desonrando, ofendendo, manchando a honra e a glória do Senhor. E quem assim procede, peca contra Deus, desrespeita a pessoa de Jesus e a aliança divina que está dentro dele, o sangue. Então o apóstolo Paulo pede que cada um examine a sua consciência, a sua realidade, o seu compromisso com Cristo e com a aliança de Deus. Isso nós vamos falar semana que vem, se Deus permitir. Então o seu arrependimento é honesto, é real. Na verdade, o que Paulo está pedindo é: avalie como você está andando com Deus. Você é verdadeiro? Paulo nos instiga a valorizarmos a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. E ela precisa ser valorizada em nossas vidas. E então, quando eu olho o pão e o cálice, eu penso no que Jesus fez por mim, o que Deus me ofereceu, o que Deus me deu, o que Jesus me deu. É isso que eu tenho que avaliar. Então, qual é a minha participação? Qual é o meu compromisso com a igreja do Senhor neste mundo? Como eu tenho sido útil para promover a comunhão e evitar, eliminar divisões, proteger a igreja? Porque é por meio dela que eu vou ganhar o céu. É nela que eu faço a vontade de Deus. É nela que eu aprendo sobre a vontade de Deus. Por acaso eu sou como aqueles que entram e saem da igreja, como se entra numa drogaria e sai com a receita e com o remédio. Consegui o remédio, saiu. Quando eu espirrar, eu volto. Quantas vezes nós paramos para pensar, quantas pessoas eu estou fortalecendo neste momento com a graça de Deus e a minha experiência em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão desprezando a igreja e o seu chamado, o chamado divino, para serem úteis dentro dela. Eles preferem adoecer, fragilizar, e com certeza vão morrer antes do tempo. E o apóstolo Paulo, como eu já disse, ele diz: escute, olhe para essas pessoas, porque elas são um alerta para vocês que ainda têm uma chance. No tempo de Noé, as pessoas olhavam para a arca e zombavam, e não acreditavam, e desprezavam. Hoje as pessoas olham para a igreja e a desprezam, porque ela está desfigurada. Mas existe uma igreja sendo construída. Por trás dessa mentira, por trás desse engodo, dessa fantasia, existe uma igreja verdadeira sendo construída por homens de Deus, mulheres de Deus, irmãos e irmãs de Deus. Ela está sendo levantada e as portas do inferno não poderão contra ela. E Jesus virá para buscá-la e levá-la para si, para a cidade santa. Buscar a igreja, aqueles irmãos que edificaram a família de Deus, que a mantiveram sobre os verdadeiros alicerces, os fundamentos de Jesus, lançados por Jesus e seus apóstolos. A minha esperança é que eu e você possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar espiritual e moralmente falando a família do Senhor. Que eu aceite a igreja como ela é. Que eu não procure colocar fermento nela,
nem coloridos. Ela deve ser aceita como é. Que eu não a desfigure. Que eu me esforce para permanecer na vida de Cristo ressuscitado e na aliança que Deus me ofereceu. Por meio de Jesus Cristo, a quem eu me rendi, e que o meu compromisso com Ele e com a sua igreja seja sempre verdadeiro. Cuidado. Você pega o pão e pega o vinho, mas não está preocupado com mais ninguém. Você está cometendo um erro. E você vai pagar caro se continuar agindo assim. Hoje você ouviu algo que precisa mudar sua vida. Mudar o seu coração, mudar a sua maneira de pensar. Você precisa se arrepender. Afinal de contas, o mundo está se escondendo atrás de máscaras. Porque ele é assim mesmo, mascarado. As ideias mais malucas. Você tira carro da rua e joga gente dentro de metrô, de ônibus. Uma estupidez. Usem máscaras. Todo mundo já está usando. Meu irmão, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Que Deus nos abençoe sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por aquilo que nós ouvimos, e que o Senhor possa sempre nos ensinar os teus caminhos, e que nós possamos ter um coração quebrado, honesto e humilde, para aceitarmos toda a verdade e os princípios que vêm da verdade, da tua verdade, e que nós possamos sempre andar na tua presença e sermos abençoados com a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, a tua bondade, a tua justiça. Senhor, eu procurei ser uma bênção. Que todos nós procuremos andar debaixo da tua orientação para sermos bênçãos. Abençoe o meu irmão e minha irmã. Abençoe estas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espero que possamos nos ver na terça e no próximo domingo, com a graça de Deus. Fiquem com Deus, gente, e que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e o poder do Espírito Santo estejam com todos. Fiquem com Deus. Até mais.